Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Elamã, capítulo 11, no livro de Mórmon. E primeiro eu gostaria de perguntar, como sempre, se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também a ler Elamã 11, dessa forma, com a oração, com a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas aos profetas, dadas a nós através de seus servos, os profetas. Assim são, isso que são as Escrituras. Então, nesse capítulo 11 de Elamã, aqui tem um relato de como que estava a situação lá naquela época, nos anos aproximadamente 20 a 6 antes de Cristo, né? E é mais um relato mesmo, tá? É mais um relato, mas se nós lermos e ponderarmos com um pouco de atenção, nós vamos ver muitas coisas importantes, muitos ensinamentos aqui nesse capítulo. Tá? Nos versículos 1 a 5 diz o seguinte: Então aconteceu que no 72º ano do governo dos Vises, as discórdias aumentaram de tal forma que houve guerras por toda a terra entre todo o povo. E era esse bando secreto de ladrões que realizava essa obra de destruição e iniquidade. E essa guerra prolongou-se por todo aquele ano e continuou durante o 73º ano. E aconteceu que nesse ano Nefe clamou ao Senhor dizendo: Ó Senhor, não permitas que este povo seja destruído pela espada. Antes, ó Senhor, deixa que haja fome na terra para neles despertar a lembrança do Senhor seu Deus, e talvez se arrependam e voltem-se para ti. E assim foi feito, segundo as palavras de Nefe, e houve muita fome na terra entre todo o povo de Nefe. E assim no 74º ano continuou a haver fome e cessou a obra de destruição pela espada, agravou-se, porém, pela fome. Tá? Então, Nefe tinha profeta, e tinha recebido esse grande poder de Deus. Para tudo que ele pedisse seria feito. Por causa dessa bênção que nós vimos aqui no capítulo anterior, que Nefe recebeu do Senhor, por causa de sua diligência. O Nefe, ele foi diligente para cumprir com o seu chamado, a sua missão de profeta, E então ele recebeu grande poder, mesmo o povo sendo iníquo, Então o resultado que o Senhor quer não é que o povo seja convertido, Mas sim, o Pai Celestial, ele quer o nosso esforço, Ele quer que nós façamos aquilo que ele nos ordenou fazer, E depois, assim, se as pessoas aceitarem o Evangelho, isso não deve ser a nossa primordial preocupação, porque essa é a parte do Senhor, e tem uma parte que também é das pessoas, Como é que tipo de pessoa que você vai trazer para a igreja, se é uma pessoa que sempre tem que estar sendo trazida, à força, digamos assim, Se ela não tem vontade de vir à igreja, Se ela não tem vontade de fazer os convênios, Então não é essa a vontade do Senhor, A vontade do Senhor é que a gente faça a parte da gente, A nossa parte, que é pregar o Evangelho, ensinar as pessoas, a questão dos rebeldes, como nós vimos nos capítulos anteriores aqui, Eles devem ser, vai ficar mais rebelde,
Tá? Então era isso basicamente o que estava acontecendo. Né? Então Nefe foi diligente para fazer a parte dele. Né? Tá? E ele foi muito diligente. Tá? E por isso que ele recebeu essa grande bênção, né? De poder dizer, né, as coisas e elas acontecerem. E uma delas é que ele viu que tinha surgido, né, uma grande contenda, uma guerra, na verdade, uma contenda que se transformou em guerra e que foi iniciada pelos dissidentes. Tá? Depois nós vamos ver aqui pelos dissidentes. O que é um dissidente? É aquele povo, aquelas pessoas que fazem convênios, né? Que se batizam, fazem todos os convênios, são selados e tal. E eles começam a se rebelar, começam a falar mal dos líderes. Isso é um dissidente, né? Tá? Eles foram no passado aqui, alguns anos anteriores, né? Eles foram exortados, foram convidados ao arrependimento. Não se arrependeram, ao invés de se arrepender, decidiram, né, por opção, se deixarem prender pelo orgulho, né? Dissidentes. Isso é um dissidente, tá? E foram provocando contendas até se transformar nesse estado de guerra. Então Nefe, que tinha recebido esse grande poder de Deus, né, pediu que o Pai Celestial desse uma fome ali, né, uma escassez ali na terra. E, como nós vimos aqui no versículo 5, cessou a obra de destruição pela espada e agravou-se pela fome. E assim, Nefe então foi vendo, foram passando ali alguns meses, né, 1 ano, 2 anos, e ele viu que o povo havia se humilhado, cobrindo-se de saco, né, ou seja, aquelas vestimentas, né, aquelas vestimentas caras de antes agora eram saco, né, aquele saco como se diz, o saco que se transporta os alimentos, né? É esse material que eles usavam, que eles estavam usando para fazer as suas roupas agora, né? Então eles, na verdade, a maioria do povo tinha sido forçada a se humilhar, né? Por causa da fome. Tá? E Nefe estava observando um certo arrependimento, né? Porque o povo estava procurando os juízes, né? Para que os juízes fossem até Nefe, por ser Nefe um profeta, e eles estavam clamando para que Nefe falasse com o Senhor e fizesse parar essa fome. Tá? Então eles estavam começando a aprender que Nefe era um profeta de verdade. Tá? Então Nefe orou ao Senhor, dizendo assim no 10 e no 11: Ó Senhor, eis que este povo se arrepende, e eles baniram o bando de Gadianton do meio deles, de modo que foram extintos e esconderam seus poderes na terra. Agora, ó Senhor, aparta deles tua ira por causa de sua humildade, e apazigua tua ira com a destruição daqueles homens iníquos que já destruíste. Tá? Então ele observou o movimento ali de humildade, né, entre o povo, então por isso ele foi e orou ao Senhor, né, para que fosse parada essa fome. Tá? Então Nefe orou para que houvesse chuva na terra e começasse a produzir frutos e grãos na hora certa, e assim aconteceu, né? Porque ele era um profeta e tinha recebido esse grande poder. Daí no 18 diz que o povo se regozijou e glorificou a Deus, né? E no 20 diz que o povo de Nefe começou novamente a prosperar. No 21 diz, houve muita paz na terra. E no 22 já começa no 78º ano. Então, do 73º até o 78º ano,
eles tinham passado por fome, por um início de arrependimento, né? Um início de humildade, cessou a fome, começaram a prosperar novamente em 5 anos, né? E daí já começou a haver disputas de novo, né? Pelo espaço de 5 anos. E disputas no 22 relativas a pontos de doutrinas que haviam sido estabelecidos pelos profetas. Tá? Então, no 23, Nefe e Leí e muitos de seus irmãos que conheciam os verdadeiros pontos da doutrina, recebendo diariamente muitas revelações, pregaram ao povo, de modo que puseram fim às suas contendas nesse mesmo ano. Tá? Então, foi necessário que Nefe e seu irmão Leí e muitos de seus irmãos pregassem ao povo especificamente sobre essas doutrinas, tá? Esses pontos da doutrina. Tá? Então, hoje nós vemos como que nós aprendemos esses pontos da doutrina, né? Nas aulas de domingo, sim, mas nós aprendemos muito no seminário, no instituto, tem outros cursos também que nós fazemos, não só no domingo, durante a semana e durante o decorrer dos dias, né? Onde nós estudamos, por exemplo, aquele livreto Meu Alicerce. Tá? Quem puder adquirir aquele livreto, quem puder acessar ele na Biblioteca do Evangelho, né? É o Meu Alicerce, onde são ensinados esses verdadeiros pontos da doutrina. Tá? E eu aconselho cada um a baixar, né? A estudar também o manual que está sendo estudado no Instituto. Tá? E quem puder acompanhar também o manual que está sendo estudado no seminário. São muito, muito ricos. É um material muito rico esse manual do seminário e o manual do Instituto. Então eu aconselho mesmo a conhecer esses verdadeiros pontos da doutrina, tá? Porque vocês vão ser vão ser designados a dar essas aulas, tá? Então às vezes as pessoas acham que isso é reservado deixa só o professor fazer isso, né? Na verdade não, esse manual ele é publicado de propósito para que as pessoas leiam e se tornem professores, né? Eu sou um professor na minha família, né? Tem a minha esposa, a minha filha e tem também membros da minha família, pessoas conhecidas, né? Que não são membros e que todo tempo eu estou ensinando para eles, né? Então é importante eu ficar por dentro desses pontos da doutrina. Tá? Mas tinham os dissidentes, né? Que eu já falei o que é um dissidente. E eles principiaram uma guerra contra seus irmãos, diz isso no 24. Tá? E eles acharam esses planos do bando de Gadianto, planos secretos de Gadianto, eles encontraram. Né? Quer dizer que eles tinham então um livro, né? Onde eles encontraram. Então eles se esconderam nas montanhas, eles vinham para as cidades cometer esses assassinatos e roubos, né? E eles fugiam para as montanhas para não serem achados. Então Nefe, ali o povo de Nefe, né? Não foi Nefe, né? Porque Nefe não era mais governante, né? Então aqui os juízes que governavam o povo de Nefe, eles mandaram um exército lá para fazer guerra e tentar conter, né? Esse bando que era muito enorme, muito, muito grande, né? Muito forte. Mas eles tiveram um certo sucesso, deu uma diminuída ali, mas não exterminaram com eles, né? Eles permaneceram lá e eles aumentavam constantemente, tá?
E daí diz no 34, ora, essa grande calamidade que sobreveio ao povo por causa de sua iniquidade fez com que se lembrassem do Senhor seu Deus, tá? Então eles estavam, né, de novo, principiando a se humilhar, né? Então isso eles começaram a perceber que essas coisas estavam acontecendo por causa de sua iniquidade, porque não deram ouvidos ao profeta, né? Não falavam mal dos líderes da igreja, né? Eram rebeldes, eram dissidentes, né? Como diz aqui, e por isso que estavam acontecendo essas coisas. Tá? Então é bem simples, né? E daí diz assim no 37, aconteceu que no 85º ano se tornaram mais e mais orgulhosos e iníquos, e assim estavam novamente amadurecendo para a destruição. Tá? Então, esse capítulo aqui, né, ele fala de 13 anos. Então, eles começaram iníquos, com guerras, né? Daí foi, Nefe apaziguou um pouco, né, ensinando os pontos da doutrina. Depois eles ficaram iníquos de novo, né? Eles primeiro tiveram esse período de fome, né? E daí por causa da fome eles se humilharam, procuraram Nefe, né? Confessando a Nefe que eles criam que Nefe era um profeta, e por isso pediram para Nefe orar ao Senhor para cessar a seca, né? Cessar a estiagem. Então eles tiveram prosperidade por um tempo e depois ficaram iníquos de novo, né? Tiveram guerras e por causa desse sofrimento dessas guerras, né, muitos se lembraram do Senhor seu Deus, né? Estavam principiando a ser humildes de novo, e no fim desses 13 anos estavam amadurecendo de novo para a destruição. Tá? Então, com certeza era essa a maior aflição de Nefe, né? Não era... Ele já tinha se comunicado com o Pai Celestial, né? Ele estava em dia lá com o Pai Celestial, estava fazendo o trabalho dele, pregando o Evangelho, convidando as pessoas a se arrependerem, né? Mas a aflição dele não era essa, a aflição dele era que o povo estava amadurecendo para a destruição. Ele sabia que quando o povo se afastava, sobreviria sobre eles uma grande destruição. Tá? E a pior de todas as destruições não são as guerras, né? Não é a fome, a destruição, né? A pior de todas as destruições é a destruição eterna, né? Quando se desfazem os convênios, né? Essa é a pior destruição. Então era essa a maior aflição de Nefe. Tá? Então ele estava convidando sempre, né, as pessoas a se arrependerem, né? E claro, óbvio, né, quem é orgulhoso, quem é rebelde, você vai dizer para a pessoa que ela tem que se arrepender, ela vai, né, ela tem esse sentimento de aumentar a sua rebeldia, aumentar o seu ódio, né, contra os servos do Senhor. Tá? Então, que nós possamos pensar, né, em que lado que nós estamos, né? Se nós estamos dando ouvidos aos profetas, né? Se nós estamos estudando os manuais para ficar por dentro desses pontos da doutrina, né? Ou se nós somos rebeldes, né? Quando um líder percebe um erro nosso, né, e ele vem nos oferecer ajuda e nos convidar ao arrependimento, como é que é a nossa reação? Né? Se nós optamos por ponderar sobre essas coisas, né, buscar nas Escrituras, né, o arrependimento, né, as formas como que eu vou fazer para me arrepender, ou se eu vou sair dali falando mal dos líderes, né?
qual é o lado que eu estou, né? Se eu estou no lado da humildade ou se eu estou no lado do orgulho, né? Da rebeldia. Né? Então, que nós possamos pensar. E nas consequências da rebeldia. As consequências da rebeldia são essas guerras, essas contendas, essa destruição, e a pior de todas as destruições, que é a destruição eterna, quando as pessoas perdem os convênios. Né? Tá? Então, que nós possamos pensar, esse capítulo, né, ele é um relato, né, mas ele exige que a gente pondere, pois ele tem grandes ensinamentos aqui dentro. Certo? Então, essas breves ponderações sobre Elamã 11 eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia iluminado com a luz de Cristo para todos. Aconselho cada um ler, ponderar, orar e dar ouvidos aos sussurros do Espírito Santo. Certo? Então, um bom dia a todos. Amanhã é sábado, então amanhã não vou fazer a live. Então, nos encontramos domingo às 7h19. Domingo eu sempre faço 7h19 e de segunda a sexta às 6h19. Tá certo? Muito obrigado pela companhia, bom dia, até mais.